Prontinho. Meu povo, seguinte. A gente fez uma revisão, cara, sobre as transformações de Lorentz aí na aula passada, né, falando um pouquinho dos postulados, tal, coisas que são básicas da relatividade e que formam a base, né, para a gente conseguir caminhar para frente. Cheguei a falar das transformações, as consequências das transformações. Faltou falar de uma consequência que eu vou falar agora, e aí depois a gente começa a conversar sobre os intervalos no espaço quadridimensional, que é o espaço de Minkowski. Então, só para continuar aqui um pouco da aula passada, falta a gente fazer as transformações de Lorentz para as velocidades. Né, se você tem dois sistemas que estão vendo algo se mexer, um observador no sistema K vai medir uma velocidade. O observador no sistema K' vai medir outra velocidade para o mesmo objeto, porque vocês lembrem que a velocidade é uma grandeza que é medida de acordo com o referencial que é medido. Certo? Então, vamos colocar aqui. Bom dia, Luiz. Tudo bem por aí? Então, vamos lá. Transformações de Lorentz. Para as velocidades. Beleza, então o que vocês vão imaginar? Se você estiver no sistema K, e você vê um objeto que se move em relação a você, ele vai sair de um ponto, por exemplo, x, y, z, e agora eu vou considerar um tempo t para esse ponto, né? E aí ele vai se movimentar até um outro ponto. Vamos supor que ele faça um deslocamento infinitesimal. O que isso quer dizer? Deixa eu passar aqui um traço nesse negócio. O que isso quer dizer, então? Ó, um objeto que se move entre as coordenadas eu vou colocar aqui, ó, visto pelo K, tá? Então vai ser a coordenada x, y, z. E eu vou colocar o tempo aqui por enquanto, certo? E aí ele vai de x, y, z e t para x mais dx. Então ele andou, né, um infinitesimal dx. Y mais dy, z mais dz e t mais dt. Né? Então, objeto que se move entre as coordenadas tal e tal, a gente pode medir a componente v da velocidade. Então, terá a componente x, vamos pegar x. Aí fica como exercícios para vocês, galera, escreverem as componentes y e z, tá bom? Então, terá a componente x de sua velocidade. Tem muito segredo, não. Dada por
Então, a componente x da velocidade desse objeto, medido no referencial k, é dx dt. Não é isso? No referencial k. Já no referencial k', eu vou chamar isso de vx', isto é igual a dx', que aí é a medição feita pelo cara lá no referencial k', né? dt', isso feito no referencial k'. Então, cada referencial vai medir a sua velocidade. Porém, nós sabemos como relacionam as grandezas, né, dos dois referenciais. Então, as transformações de Lorentz, elas vão nos levar ao seguinte, cara. O intervalo infinitesimal dx' se relaciona com dx através de gama dx menos vdt. Né? E aí, claro, quando vocês forem fazer o VY e o VZ, mesma coisa. O VY quem é? É o dy dt. O VY', VY', dt', e assim por diante. Ok? O dt', ele é dado por gama dt menos v dx sobre c quadrado. É isso? Legal. Se esses caras se relacionam assim, a gente pode descobrir qual é a relação entre a velocidade medida pelos dois referenciais. Ou seja, olha o Matheus aí. E aí, turista? Quanto tempo, bicho? Então, quem seria, galera, o nosso dx, o nosso vx, né? O vx é o dx' dt. Linha. Legal? E aí nós vamos ficar com gama, aqui ó, gama que multiplica dx menos vdt dividido por gama que multiplica dt menos v vezes dx sobre c ao quadrado. Legal, né? Bom, o que a gente faz agora? A gente divide, cara, os dois lados aí, as duas frações, por dt. Né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por dt. E aí vamos com calma ver o que vai rolar aqui. O gama já foi, né? O gama já foi. Aí eu vou ficar com dx dt menos v dt dividido por dt sobre, de novo, dt por dt e aqui menos v dx dt C2. Certinho? Porque agora a gente consegue definir quem são esses caras, porque o dx dt é a velocidade medida em relação ao eixo x. Então, a velocidade que o observador que está no referencial k' enxerga o objeto no referencial dele, só que em relação ao referencial k, né, que é o vx, vai ficar assim, ó. Vx dt é o próprio Vx, que é a velocidade medida em relação ao referencial k, menos V sobre 1, não é isso? Menos V vezes o Vx sobre C quadrado. Então, esta transformação aí é a transformação que relaciona a velocidade medida no referencial k com a velocidade medida no referencial k'.
Né? A transformação inversa é a mesma coisa, basta você inverter o sinal. Então fica a velocidade medida no referencial K vai ser o Vx' mais a velocidade entre os referenciais dividido por 1 mais a velocidade entre os referenciais Vx sobre C quadrado. Legal? Que é o Vx'. Legal, e vocês já viram isso, né? Só para a gente, né, fixar as coisas, ó. O Vx', ele corresponde, galera, a componente. Aí, de novo, fica como exercício vocês fazerem o Vy e o Vz. Componente x da velocidade medida por K', medida pelo observador em K'. O Vx é a mesma coisa, só que pelo outro. É a componente, vou escrever por extenso aqui, ó, componente x da velocidade medida por um observador localizado no referencial K. Legal? E o V nada mais é do que a velocidade com que o referencial se afasta do outro. Ou seja, é a velocidade relativa entre os dois. Então, entre K e K'. Pode crer, né? Duas situações interessantes que a gente pode tomar aqui, ó. Primeira situação. Letra A. Se a velocidade entre os referenciais, ou seja, se a velocidade com que o K' se afasta do K é muito pequenininha, ou pelo menos muito pequena comparada com a velocidade da luz, olha o que vai acontecer, cara. Se essa velocidade V for muito pequena, essa fração aqui, ó, ela desaparece. Não é isso? Por quê? Porque eu tenho uma razão V dividido por C quadrado. E essa razão V dividido por C quadrado, como o V é muito menor do que o C, imagina do que o C ao quadrado, esse cara todo aí vai zerar. Né? Ele vai ser desprezível comparado com o número 1 que está ali do lado dele. Então eu vou ficar apenas com Vx menos V. Né? Então eu vou ficar assim, ó, o Vx', ele vai ser dado simplesmente por Vx menos V. Ou o Vx, ele vai ser o Vx' mais V. E isso aqui, galera, vocês conhecem esses resultados. Né? Porque são essas transformações aqui que a gente usa no dia a dia. Né? Quando eu pego, por exemplo, a velocidade relativa entre dois carros, eu subtraio eles quando eles estão em sentidos, né, iguais e somo quando eles estão em sentidos opostos. Essas equações, elas são as transformações de Galileu. Então, vou botar aqui, ó. Então, como não poderia deixar de ser, as transformações de Lorentz, elas voltam às transformações de Galileu quando você considera o caso para baixas velocidades. Beleza? O que é intuitivo. Agora, vamos pegar um segundo caso.
Vamos supor que o objeto que está sendo medido é a luz. Ou seja, a velocidade medida pelo observador localizado em K, por exemplo, ele mede C, a velocidade da luz. Como ficam essas transformações? Se você usasse Galileu, ia dar errado, né? Porque a transformação de Galileu, ela não consegue acomodar a velocidade da luz ser igual nos dois referenciais. Mas a transformação de Lorentz consegue, porque, curte só, se eu estou no referencial K e meço a velocidade da luz, então a velocidade do objeto é a velocidade da luz. Se você olhar para a transformação, olha só, onde tiver Vx, eu vou colocar C, que é a velocidade da luz. Então aqui eu vou colocar C, e aqui eu vou colocar C. Ok? Aí vai ficar assim, ó. O Vx' vai ser C menos V sobre 1 menos. Aí tinha um V aqui, agora o Vx vira C, e aqui embaixo fica um C quadrado. Pode crer? Se você cancelar esse C com esse C, e depois tirar o MMC aí, você vai chegar à conclusão que você vai ficar com C menos V dividido por C menos V, tirou MMC, né? E aqui um Czinho embaixo. Isso, galera, é a mesma coisa que oh meu Deus. Que 1 sobre 1 sobre C. Concordam comigo? Conclusão, a velocidade medida pelo referencial linha também é C. Olha que legal. Esta consequência é exatamente um dos postulados do Einstein. Né? Que a velocidade da luz é a mesma, medido tanto no referencial K quanto no referencial K', ou para qualquer outro referencial. Então, esse aqui ó, é um postulado de Einstein. Show, né? Muito bonito. Muito bonito. Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Algum comentário? Cada vez que eu faço a seta, eu pioro, né? Vai ficar assim. Tranquilo. Então tá, então agora, galera, o que a gente vai fazer? Vocês sabem que a diferença de tratar a mecânica do ponto de vista de velocidades baixas e a mecânica para velocidades altas é o espaço com que nós estamos lidando. Lá na mecânica para velocidades baixas, a gente lida com beleza? É um espaço tridimensional, onde tem as componentes, por exemplo, cartesianas, x, y, z. Não é isso? Aqui, na relatividade, ao falar em velocidades muito próximas da luz, ou suficientemente próximas da luz, o espaço tridimensional não me é mais conveniente. Por quê? Porque o tempo não é mais uma característica absoluta dos espaços. Legal? Então, o tempo ele entra como uma coordenada dentro de cada espaço. Isso quer dizer que nós vamos ter agora 4 dimensões, porque eu vou tratar o tempo em pé de igualdade com as outras 3 coordenadas espaciais. Legal? É aquela métrica que vocês viram lá, que tem as posições além do tempo. Então, vamos fazer assim, ó.
vamos começar a definir o que são esses intervalos. Então, curte, galera. Lá na geometria euclidiana, ou seja, na geometria tridimensional, eu vou escrever aqui para deixar arrumadinho, tá? Na geometria tridimensional, euclidiana. Tá entrando aqui, Dona Vitória. E aí, Vitória? Bom dia. Boa noite, né? Eu esqueci. Bom. Tá vendo como o espaço é quadridimensional? Não basta você estar no lugar certo, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Foda. Então, ó, fazer a comparação. No espaço, galera, tridimensional, que é o espaço usado, de novo, pela mecânica clássica velocidades baixas, é o espaço euclidiano. Então, nesse espaço tridimensional euclidiano, o que nós temos? A distância, na geometria tridimensional euclidiana, o que nós temos? Por exemplo, a distância entre dois pontos, a distância entre dois pontos infinitesimamente separados, infinitesimalmente separados. É dada por eu vou chamar de DL, beleza? Ou seja, a distância entre esses dois pontos que estão infinitesimalmente separados é o famoso Teorema de Pitágoras em 3 dimensões. E a gente sabe que isto é um número positivo. Legal? A distância no espaço euclidiano é sempre positiva. Tá? E isso define, galera, uma métrica nesse tipo de espaço. Tá certo? A gente está pegando aqui coordenadas cartesianas, claramente, mas isso define para a gente a distância entre dois quaisquer pontos dentro de um espaço tridimensional. Quando você vai para o espaço quadridimensional, isso não é mais assim que a gente mede, porque o espaço quadridimensional, nós vamos colocar o tempo como uma coordenada, tá certo? Só que nós vamos atrelar a essa coordenada temporal, nós vamos transformar ela numa distância também. E como é que a gente faz para transformar o tempo numa distância? Basta multiplicar pela velocidade. E essa velocidade vai ser a velocidade da luz. Então nós vamos ter 4 espaços, 4 dimensões espaciais. Só que uma delas está atrelada ao tempo. Essa que é a grande história. Então, a ideia é eventos. Eu podia colocar a distância, né? A mesma coisa que eu coloquei ali, podia botar uma distância entre aspas, porque não é uma distância, já que a gente não está usando um espaço tridimensional, a gente ampliou para um espaço quadridimensional. Então, eu vou chamar de eventos. Tá? Eventos no espaço
quadridimensional, esse espaço quadridimensional, vamos chamar de espaço do senhor Minkowski. Beleza? Aqui é um W, deixa eu arrumar isso aqui. Minkowski. Esse é o espaço quadridimensional. Eles são separados, vou botar assim, ó, pela quantidade aí, ao invés de um DL, nós vamos batizar isso de um DS, beleza? Chamar de DS. Então, ds ao quadrado, ele vai ter a parte atribuída ao tempo, que é o produto de c vezes dt ao quadrado, menos dx ao quadrado, menos dy ao quadrado, menos dz ao quadrado. Então, é muito parecido, né, com a distância medida lá no espaço tridimensional. A diferença é que aqui existe um outro elemento, que é essa parte temporal. E a parte temporal da parte espacial estão separadas por um sinal. Esse sinal, galera, é que vai dar a métrica do espaço quadridimensional. Tá certo? E essa equação, ela vem muito daqui, ó. Se você, por exemplo, libera um raio de luz um espaço homogêneo, ele se propaga em frentes esféricas, né? Então, você acendeu aqui um feixe de luz, e esse feixe de luz, ele se propaga esfericamente, para todos os lados. Então, existe um raio aqui, né? Existe um raio. Se esse feixe de luz ele foi aceso na origem do seu sistema de coordenadas, você vai poder medir esse raio usando a equação da esfera. Tipo, um ΔX ao quadrado, né? Um ΔX ao quadrado, mais... Vamos supor que sua esfera andou infinitesimalmente. Então, vai ser um dy dx ao quadrado, mais um dy ao quadrado, mais um dz ao quadrado. Pode crer? Esse é o raio, chamado de dr, né? É o dr, raio infinitesimal. Só que isso aconteceu no intervalo de tempo. Então, esse dr é a distância que a luz andou. Então, fica c dt ao quadrado, porque é a distância que a luz andou nesse intervalo infinitesimal de tempo. E isso corresponde, então, a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Estão acompanhando? Se você levar tudo aí para um lado só, você vai escrever que, por exemplo, o C2 dt2 menos o dx2 menos um dy2 menos um dz2, tudo isso é igual a zero. Tudo isso é igual a zero. Legal? Só que isso é para a luz, né? Então, a luz, quando ela viaja, ela vai ter esse ds aí, digamos, essa distância percorrida igual a zero. Aí vem a pergunta, e se não for a luz viajando? Então, eu posso ter uma distância, essa quantidade aí que a gente está calculando, pode ser positiva ou negativa. Depende do que está acontecendo. Né? Então, o que a gente faz? A gente define esse ds, aqui, no caso aqui foi um zero para a luz, a gente define, então, esse ds como sendo uma quantidade de distância
no espaço quadridimensional. Beleza? Essa vai ser a nossa métrica. Então, esse ds é o medido no referencial K. E o referencial K', ele vai medir um ds', que vai ser C2 dt' 2 menos dx' 2 menos dy'2 menos dz' 2, K'. Pode crer? Vamos pensar juntos. No espaço tridimensional lá, o euclidiano, vocês concordam comigo que essa quantidade dl, deixa eu só ver, eu fico com medo de essas mensagens que vêm no WhatsApp, eu fico com medo de ser vocês avisando que eu caí. Mas não foi não. Então, ó, lá no espaço euclidiano, esse dl é uma distância, certo? Lá no espaço euclidiano, galera, essa distância dl é a mesma para qualquer outro observador inercial. Ou seja, se eu meço 1 metro na minha régua aqui, uma pessoa passando de carro na rua vai medir também 1 metro. Essa distância entre dois pontos para o meu referencial e para outra pessoa passando na rua de carro ali é a mesma. Por quê? Porque no espaço euclidiano não existe contração do espaço. Pode crer? Então, para o espaço euclidiano, esse dl, o dl, esse bichinho aqui, ó, aqui você tem as transformações de Galileu acontecendo, e esse dl, ele é invariante. Ele é invariante por transformações de Galileu. Nós estamos no espaço tridimensional. Agora, quando você vai para o espaço quadridimensional, que é o espaço de Minkowski, nós não medimos mais distâncias assim. Você até mede distância, né? Só que a distância quadridimensional, pode pensar assim, a distância quadridimensional, ela agora é calculada de uma outra maneira. E será que essa distância, ela é invariante? Porque eu sei que o delta, por exemplo, a gente pode reescrever isso aqui assim, né, galera? Por exemplo, o delta S ao quadrado, ele pode ser a parte temporal, C2 dt2, menos uma distância espacial. Vou botar aqui, ó, módulo do vetor dr ao quadrado. É isso que está acontecendo. Eu tenho a parte espacial menos a parte temporal menos a parte espacial. E eu sei que isto não é igual para os dois referenciais, porque cada referencial vai medir uma distância propriamente dita, e eu sei que isto também não é igual para os dois referenciais, porque cada referencial vai medir um dt diferente, vai medir um intervalo de tempo diferente. E a pergunta é, será então que esse cara aqui também muda de um referencial para o outro? E aí a resposta é não. Esse ds, galera, ele é importantíssimo para a gente, por quê? Porque ele é invariante sobre as transformações de Lorentz. Assim como o dl ele é invariante sobre as transformações de Galileu, o ds ele é invariante sobre as transformações de Lorentz. Vamos provar isso? Então, ó, usando as equações. As equações não, as transformações, né? Usando as transformações de Lorentz. Concluímos que escrever aqui embaixo é muito ruim.
Parece que a ponta não risca no lugar onde ela passa. Fica esquisitaço. Enfim. Bom, vamos às transformações do senhor Lorentz. Quem é, então, o ds'? Vou colocar aqui, ó. O ds' ao quadrado, ele é o c ao quadrado vezes o dt', né? O dt' eu vou trocar pela transformação de Lorentz, é gama, que multiplica dt, né? Menos o v dx sobre c quadrado. Tudo isso aqui é o quadrado, porque esse aqui era o dt'. Era o dt'. Aí menos as partes espaciais. Aí as partes espaciais é o dx se conecta com dx através de dx com gama menos v dt. Legal, galera? E as partes y e z não mudam, né? Então, o dy' é o dy. O dz' é o dz. Tudo ao quadrado. Tudo ao quadrado. Beleza? Então, quem vai ser o nosso ds' ao quadrado? Bom, primeiro, vamos trazer esse gama aqui, ó. Esse gama está ao quadrado, vai ficar gama ao quadrado, c ao quadrado, e aí vai ter um binômio aqui dentro. Isso aqui é o quadrado do primeiro, então dt quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, v2 dx2 sobre c a quarta. Menos, aqui mesma coisa, gama ao quadrado, que multiplica dx ao quadrado, menos 2v dx dt, não é isso? Mais v2 dt2, você vem para cá, menos dy menos dz. Tá, o que a gente vai fazer então aqui, ó? Eu vou passar esse c ao quadrado multiplicando, só para a gente arrumar a casa. O gama continua aqui, certo? Então aqui vai ficar c2 dt2, c2 dt2, menos, o c2 foi multiplicando, tá, galera? Então vai ficar 2 vezes o v dx dt, aí vai cortar o c quadrado, mais v2 dx2, e o c4 vira um c2, que eu passei o c2 para dentro. Tá? Agora eu vou juntar com esses caras aqui, ó, porque estão todos eles multiplicando por gama também, estão vendo? Se eles estão todos multiplicando por gama, na verdade menos gama, eu vou botar o gama em evidência e vou trazer o resto. Vai ficar assim, ó, menos, então, o dx2, certo? Menos o dx2, menos com menos, mais 2v dx dt, certinho? Menos v2 dt2, aí menos os outros dy dz. Entendido aí, né, que eu fiz? Então, ds' é igual a... Aí vamos separar assim agora, ó. Já dá para ver que esse termo vai embora com esse, legal? Vai embora. E eu já vou juntar os termos que são próximos. Então, por exemplo, eu vou colocar em evidência aí o dt e o dx. Pode crer?
Os dois, de qualquer maneira, estão com gama quadrado. Então, vai ficar gama quadrado que multiplica. Galera, eu vou deixar o dt em evidência. Então, vai ficar C2, olha só, C2. O outro que tem um dt está aqui, ó, no fim. Então, menos v quadrado, certinho? Tudo isso multiplica o dt. Menos, agora eu vou botar o x em evidência, então fica gama quadrado que multiplica. Onde tem x? Ele tem x aqui e tem x aqui. Como eu botei o menos para fora, então esse dx fica positivo, dx quadrado, e esse cara fica negativo. Né? Então, eu vou botar em evidência o dx, eu vou ter 1 menos v quadrado sobre c quadrado, que multiplica dx. Entendido o que eu fiz? Menos o dy menos o dz. Legal. Bom, aí, quem é o gama quadrado? Eu vou até trocar de cor aqui, ó. O gama ao quadrado, galera, é o quadrado daquela raiz, né, que fica aqui, ó. 1 menos V2 sobre C2. Esse é o gama quadrado. E isso também pode ser escrito assim, né? Passa, tira o MC aqui, ó, aqui embaixo, aí vai ficar o C quadrado sobe dividido por C quadrado menos V quadrado. Olha só, todo mundo de acordo? Então, fazendo essa troca, no primeiro termo lá, vai ficar assim, ó, ds' ao quadrado é igual. Bom, esse gama vai cortar com esse parênteses, mas vai sobrar o c quadrado, estão vendo? Esse cara aqui vai cortar com esse, mas vai sobrar um c quadrado. Então, vai ficar c quadrado vezes dt ao quadrado. Menos. Aqui ficou fácil, né? Ó, gama quadrado é exatamente o inverso desse cara aqui. Então, dx quadrado. E o resto ficou igual. Conclusão, galera. O ds', ele é rigorosamente igual ao ds. Né? ds' quadrado, ele é igual ao ds. A gente chama isso, então, de invariante de Lorentz. Certo? Então, em outras palavras, quando você olha os dois referenciais, né? Quando os dois referenciais comparam suas medidas, não necessariamente o espaço é igual e não necessariamente o tempo é igual. O que é igual para os dois referenciais é esta quantidade definida como ds. É uma distância quadridimensional. Beleza? É um pouco abstrato, né? Porque você não mede isso assim, tipo, como é que eu meço isso? Não, a gente não consegue imaginar um espaço de 4 dimensões. A gente não tem essa abstração. Porque a gente vive em 3 dimensões. Tudo bem? Mas então aqui a gente está definindo um espaço que existem 4 dimensões, e essas 4 dimensões se relacionam através dessa transformação. Então, essa parte, isso aqui dá a métrica, né, do seu espaço. Ao invés de dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado, não, é uma parte temporal menos a parte espacial. Isso é a métrica do seu espaço. Legal? E aí você pode agora ter essa quantidade ds, ela pode ser zero. O que acontece quando ela é zero?
Quer dizer que é a luz se propagando, né? Que foi aquilo que a gente fez. Mas ela pode ser menor do que zero ou pode ser maior do que zero. E isso vai definir, galera, os intervalos quadriespaciais, ou seja, os intervalos no espaço de Minkowski. Mas até aqui, tá tudo bem? Alguma dúvida? Deixa eu ver como é que tá a bateria aqui. 25, tá bom. Tá tranquilo, galera? Tá sussa, né? Beleza. Então tá, então vamos classificar, vocês já devem ter visto isso em algum livro que vocês foram ler e tal. Vamos classificar esses intervalos aí. Percebam que eu não estou falando de um ponto no espaço-tempo. Não é isso. Eu estou falando de um intervalo entre dois eventos no espaço-tempo. É uma espécie de distância quadridimensional. Pode crer? Então, o primeiro intervalo aqui, eu vou chamar de intervalo tipo tempo. Tipo tempo. A tradução é do termo time-like. Beleza? Essa é a tradução desse tipo de intervalo aí. Para vocês entenderem por que o nome é esse, tipo tempo, ou time-like, é por conta disso aqui, ó. Imaginem se dois eventos ocorrem no mesmo lugar, no mesmo lugar, mas em momentos diferentes. Observados pelo referencial K. Pelo referencial K. Bom, eu posso reescrever, então, como eu já tinha feito, né, aquele ds ao quadrado, medido no referencial K, ele tem a parte temporal, C2 dt2, menos a parte espacial, que eu vou chamar de módulo de dr ao quadrado. Onde o dr é o dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz. Ora, galera, se os dois eventos acontecem no mesmo lugar, é porque não existe separação espacial. Em outras palavras, o dr é zero. Tá certo? Se o ds é zero, é porque... Ou se o dr é zero, é porque o ds ele é só C2 dt2, pode crer? C2 dt2. Ou seja, existe aqui apenas uma separação espacial. Por isso que é intervalo do tipo espaço, ou do tipo tempo, porque é uma separação apenas temporal.
separação apenas temporal. E aí já dá para ver, naturalmente, que esse DS, ele é positivo, né? Então, sempre que o DS for positivo, você vai chamar esse intervalo de um intervalo do tipo tempo. Beleza? Intervalo tipo tempo, ou time-like, em inglês. Tá certo? Agora, claro, não necessariamente os eventos ocorrem no mesmo lugar. Eles podem ocorrer de maneira que são separados, né, espacialmente falando. Aqui é só um caso específico. Se a gente for pensar na maneira geral, isso aqui é só para vocês terem uma noção do porquê que o nome é esse, tá? Tipo tempo. Porque ele pode ter uma situação onde a separação é apenas temporal. De uma maneira geral, eu estou dizendo para vocês que o ds ao quadrado, que é igual ao C2 dt2 menos o módulo de dr ao quadrado, esse troço é maior do que zero. Tá? Ou seja, ele é positivo. Se esse troço ele é positivo, isso quer dizer que a parte temporal prevalece numericamente sobre a parte espacial. Tá? O que significa isso, galera? Isso significa que essa partícula ela andou uma distância menor do que a distância que a luz andaria. Faz sentido? Porque a parte espacial que ela caminhou dentro desse DR, se o evento for o movimento de uma partícula viajando, né, se for esse o caso, a distância espacial que ela percorreu é menor do que a distância que a luz percorreria entre esses mesmos dois pontos. Faz sentido? Então a gente chama isso de intervalo do tipo tempo. Esse intervalo reproduz partículas que viajam numa velocidade menor do que a luz. É isso. Então, esse intervalo pode estar associado, por exemplo, a nexos causais. Beleza? Por quê? Porque se eu estou falando de um sinal que viaja de um ponto a outro numa velocidade menor do que a luz, esses dois sinais podem estar conectados temporalmente, ou seja, um é efeito do outro. Um é causa, o outro é efeito. Por exemplo, uma partícula viajando. O fato da partícula chegar num ponto é porque ela saiu de um outro. Né? Então você tem aí uma noção causal entre os dois. Beleza, galera? Ou então, por exemplo, uma coisa mais drástica aí, uma pessoa atirando na outra. Né? A distância percorrida pelo projétil só atinge a outra porque você atirou no outro primeiro. Então existe uma causa entre a morte de uma e o tiro da outra. Esses intervalos são necessariamente do tipo tempo. Beleza? São time-like. Por quê? Porque eles podem ser conectados, não necessariamente, mas eles podem ser conectados por um nexo causal. Porque a informação que viaja de um ponto a outro é menor, é uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Tudo bem? Eu sei que é meio abstrato por enquanto, mas deixa eu colocar aqui uma observação. Se existe aqui um nexo causal, o que acontece, galera? Não é possível um outro referencial enxergar os efeitos invertidos. Por quê? Porque o primeiro tem que acontecer um evento para depois acontecer o outro, porque existe um nexo causal entre eles, certo? Então, não é possível um outro observador enxergar primeiro a causa e depois primeiro o efeito, depois a causa. Tá? Em outras palavras, vou botar aqui, ó. Observação. A ordem temporal temporal
Vocês lembram que lá nos exercícios do Halliday você podia calcular o intervalo de tempo entre dois eventos para dois referenciais diferentes, e num deles o intervalo de tempo dava positivo e no outro dava negativo, né, o delta telinha, por exemplo. Isso quer dizer que esses dois eventos eles poderiam ser vistos de maneira invertida, né, dependendo do referencial. Mas isso só seria possível se esses dois eventos não estivessem conectados um com o outro. Tá? Se esses eventos estão conectados e são do tipo tempo, então você não consegue nenhum outro referencial no qual os eventos acontecem na maneira inversa. O máximo que você consegue ver é eles acontecerem no mesmo lugar. Beleza? Agora, a inversão temporal não é possível para esse tipo de intervalo. Então, a ordem temporal dos eventos não pode ser invertida. Opa. Não pode ser invertida quando, vamos completar, né? Quando observados por qualquer outro referencial inercial. Pode crer? Segundo, vamos pegar agora o intervalo do tipo espaço, ou space-like. Intervalo tipo espaço. Ou space-like. Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos imaginar dois eventos registrados por um referencial, por um observador em K, só que agora eles acontecem em locais diferentes, só que simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, né, o contrário do outro. Se dois eventos são registrados simultaneamente. Simultaneamente pelo observador em K, porém em locais diferentes, o que vai acontecer? Lembrando que o ds ao quadrado ele é igual ao C2 dt2 menos a parte espacial, d r vetor
quadrado. Só que nesse caso, se os eventos são registrados simultaneamente, é porque o dt é zero. Não é isso? Se o dt é zero, é porque o ds ao quadrado, ele vai dar menos uma quantidade ao quadrado. Ou seja, galera, automaticamente o ds ele é negativo. E o pior, aqui o ds ele é imaginário, né? O ds é imaginário. Por isso que em alguns livros vocês vão encontrar uma coisa do tipo assim, ó, ICDT, tá? Em alguns livros vocês podem encontrar assim. É só uma questão de notação. Só uma questão de notação. Então a gente assume aqui que esses eventos eles são separados apenas. Opa. Apenas espacialmente. E daí o nome space-like, ou do tipo espaço. Tudo bem? A consequência é que, então, o nosso ds ao quadrado corresponde a uma quantidade negativa. Tá bom? Então, a distância aí entre esses dois pontos, olha só, a gente está falando de uma distância quadridimensional, e essa distância está dando uma coisa imaginária, né? E o quadrado dela, obviamente, então, uma coisa negativa. Isso porque, então, de uma maneira geral, né, para qualquer tipo de evento, eu estou querendo dizer, a gente vai ficar com C2 dt2 deixa eu botar primeiro ds. ds ao quadrado é igual a C2 dt2 menos dr ao quadrado, e esse cara todo é negativo. Legal? Passando aí para cada lado, né, a gente tem que o C2 dt2 ele corresponde, ele é menor do que o dr ao quadrado. E o que seria isso, cara? Seria algo que viajou mais rápido que a luz, porque a distância espacial, né, entre esses dois eventos supera a velocidade com que a luz poderia chegar entre esses dois eventos. Consequência, esses dois eventos não podem estar conectados um com o outro. São eventos completamente aleatórios que existem entre dois pontos, né? Então, por exemplo, é como se fosse dois raios caindo, ou duas bombas explodindo independentes. São coisas que aconteceram, mas um não está ligado ou conectada casualmente à outra. O fato da segunda explodir não está associado porque a primeira explodiu. Ou o fato de um raio ter caído lá na frente não está associado com o primeiro ter caído. São eventos aleatórios e não possuem conexão causal. Esse que é o grande esquema. E esses eventos são do tipo espaço ou space-like. Nesses eventos, sim, você pode encontrar um outro referencial que veja os dois eventos invertidos temporalmente. Né? Igual vocês viram muito lá nos exercícios de física moderna. Caiu um raio, um clarão azul e um clarão vermelho. Esses dois clarões não estão conectados entre si. Não estão. Isso quer dizer que outro referencial pode muito bem ver o contrário. Pode ver primeiro o vermelho e depois o azul. Esses eventos são tipo espaço. Beleza? Então deixa eu escrever isso aqui para vocês. Uma observação. Eventos tipo espaço.
Bonito, né? Eventos tipo espaço não possuem conexão causal. Não possuem conexão causal. Uhum. Legal. E podem ser observados invertidos temporalmente. Invertidos temporalmente quando vistos por outro referencial. Legal? Bonito, né? O terceiro intervalo é chamado de intervalo do tipo luz. Intervalo tipo luz. Como esse intervalo ele é zero, ele é também chamado de intervalo nulo. Beleza? Intervalo nulo. Esse intervalo, em inglês, ele é light-like. Light-like. Beleza? Ou intervalo nulo. Vou botar aqui em cima, só para vocês também terem esse nulo. Beleza? O que é isso? É a luz viajando. Então, são eventos separados. Eventos separados por um sinal luminoso. Por um sinal luminoso. E aí, nesse caso, o C2DT2 corresponde ao DR, beleza? Ou seja, a distância percorrida espacialmente corresponde ao que a luz viajaria. Então, o ds ao quadrado, ele é zero. Tudo bem? De bola, né? Dúvida? Bonito isso. Não é bonito? Como que o ser humano conseguiu compreender esse espaço-tempo, cara, esse espaço quadridimensional e colocar isso num papel, é genial, né? É genial. As notações vão ficar um pouco mais carregadas nas próximas aulas, porque a gente vai ter os índices e tal, mas já dá para ter uma noção mais interessante do que está acontecendo. Bora fazer um exemplo dessas coisas? Eu vou pegar um exemplo, galera, lá do livro do Griffiths. Rapidinho, um exemplo bem de boa. O Griffiths, no livro de teoria eletromagnética, que eu acho que vocês usaram em TE,
Ele, no último capítulo, ele tem a parte de relatividade. Porque, eu não sei se vocês já perceberam, mas a parte de relatividade, ela nasce necessariamente por conta da teoria eletromagnética. Tá bom? Então, existe esse capítulo lá que é uma a mais ali da teoria eletromagnética. E é legal aquele capítulo, ele é bem legal. E o Griffiths é um cara bom, né, de escrita. Só que ele leva muito para o lado eletromagnético. E não é essa minha intenção, senão a gente usaria o Griffiths. A minha intenção é fazer a mecânica relativística. Né? Então a gente vai ter ali os quadrivetores, os quadrivelocidades, os quadrimomentos e assim por diante. Mas essa parte inicial, ele é bem legal lá no livro do Griffith. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, é importante. E eu também vou falar um pouquinho das equações de Maxwell, tá? Da forma relativística delas. Vou fazer um bem bolado aí para vocês. Importante. Então vamos fazer um exercício rapidão aqui. Acho que é esse aqui. Obviamente não vou copiar, né? Porque a gente tem isso aqui. Então, ó, o problema lá do capítulo de TE, do Griffiths. Deixa eu até colocar aqui. O Griffiths tem um I no fim, não tem? Agora eu fiquei na dúvida. Ou não? Tem não, né? Vocês que fizeram TE aí, me ajuda. Vocês estão com a cabeça mais fresca. Bom, a ideia é o seguinte. Um evento A acontece no ponto xa igual a 5, y igual a 3, za igual a 0, e no tempo dado por CTA, então tá vendo que é uma junção aí do tempo com a velocidade da luz. Essa é a nossa coordenada temporal. CTA igual a 15. O evento B, ele ocorre no ponto xa10, xb10, yb8 e zb0. E no tempo 5. Todos no sistema S, ou sistema K, tá? No referencial K. A pergunta é, na letra I aí, né? Qual é o intervalo invariante entre A e B? Ou seja, ele quer saber o ΔS, né? Que é o nosso DS. Como aqui não está acontecendo dois eventos separados infinitesimalmente, eu posso simplesmente escrever, esse que é o primeiro problema. Eu posso simplesmente escrever isso como um delta, ao invés de um D, né? Ao invés de ds, eu posso escrever um delta. Ave Maria, o meu WhatsApp começa a pipocar aqui, eu fico doidinho achando que eu caí. Então, olha só, quem é o delta S? Delta é o seu quadrado, vocês já sabem quem é o C2. Delta T2 menos delta x ao quadrado, delta y ao quadrado, delta z ao quadrado. Beleza. E aí, como é que a gente calcula isso? Vai ser delta s ao quadrado é igual o CTA é 15 e o CTB é 5. Então, eu vou ter aqui, ó, o B menos o A vai ser 5 menos 15 ao quadrado. Estou fazendo B menos A, tá? O delta x vai ser 10 menos 5. Também ao quadrado. O delta y vai ser 8 menos 3 ao quadrado. E o delta z é 0, beleza? Os dois são zeros, não vou nem colocar aí na brincadeira, não. Então, esse delta S ao quadrado, ele vai dar aí, ó, 5 menos 15 é
Menos 10. Menos 10 ao quadrado é 100. 10 menos 5 é 5. 5 ao quadrado, 25. 8 menos 3, 5. 5 ao quadrado também 25. E aí a gente chega à conclusão de que o ΔS ao quadrado é igual a 50. Galera, se é 50, ele é positivo, certo? E ele é do tipo espaço. Tipo espaço. Isso quer dizer que... Tipo espaço não. Tipo tempo, né? Desculpa. Ele é positivo, é tipo tempo. Foi mal. Ele é tipo tempo, porque a parte temporal prevalece sobre a parte espacial. Então, tipo tempo. Se ele é do tipo tempo, eles podem estar conectados. E aí vem a pergunta 2, ó. Existe algum sistema inercial no qual esses eventos ocorrem simultaneamente? Será que existe algum outro sistema que assiste esses dois eventos simultaneamente? E a resposta é não. Por que não? Porque ele é do tipo tempo. Do tipo tempo, eles têm que ser separados, pelo menos temporalmente falando. Beleza? Eles têm que ser separados temporalmente falando. A parte temporal tem que existir e ela tem que ser maior que a parte espacial para esse intervalo ser positivo. Faz sentido isso, galera? Então a resposta da 2 aqui, ó. Não. Não tem como. Tem que existir uma separação temporal, porque isso é um intervalo do tipo tempo. Beleza? É um time-like. E isso quer dizer que a parte temporal prevalece sobre a parte espacial, então isso não pode ser zero. De jeito nenhum. 3. Existe algum sistema inercial no qual eles ocorrem no mesmo ponto? Se isso acontece, né, encontre a velocidade relativa ao S. Encontre a velocidade relativa ao S. E aí ele quer, galera, essa velocidade, tá? Tanto módulo quanto a direção. Bom, vamos pensar aqui, ó. Tanto módulo quanto a direção. Primeiro, a resposta é sim ou não? Bom, é um intervalo do tipo tempo. Intervalo do tipo tempo, vocês viram aqui atrás. Olha só. Eles podem. Então, eles podem acontecer no mesmo lugar. Eles podem. Casa é isso, galera. Casa é isso. Cachorro pra todo lado. Isso pode acontecer no mesmo lugar? Pode. Então, automaticamente a resposta aqui é sim. Sim. Então, eu posso encontrar um referencial no qual esses dois eventos acontecem simultaneamente? Simultaneamente não, desculpa. No mesmo lugar? Sim. No mesmo lugar, sim. E a pergunta é, qual seria então a velocidade do outro referencial em relação ao nosso para que isso acontecesse, né? Essa é a pergunta. Então, primeiro eu vou tentar montar aqui um diagrama, só para finalizar aqui a nossa linha. Vou montar aqui um eixo Y e um eixo X e tentar localizar esses dois eventos aí. Cara, o que você não quer escrever, velho? Espera que esse aplicativo dá uns trem.
Tá? Outro aqui. Como os dois eventos acontecem no eixo Z igual a zero, eu vou considerar apenas o plano Y e X, pode crer? Y e X. Galera, olha para os pontos. Quem acontece primeiro? O evento A ou o evento B? Quem vocês estão vendo aí que acontece primeiro? Digam-me. A ou B? Não. Olha o tempo do A. Olha o tempo do B. Pode crer? O tempo do A é menor. Desculpa, o tempo do A é maior do que o tempo do B. Isso quer dizer que, visto pelo referencial S, o A acontece depois do que o B. Tudo bem? O B, ele acontece no X igual a 10 e o Y igual a 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, um X igual a 10 e um Y igual a 8 aqui, ó. Esse cara aqui é o evento B. Evento B. Pode crer? Agora vamos ver o evento A. O evento A, ele acontece no X igual a 5 e Y igual a 3. Beleza, 5 e 3. Então, vou marcar um 5 aqui. Pode ser aqui, né? 5 aqui e um 3 aqui. Só para a gente ter uma noção. E aí, o evento B, o evento A, desculpa, ele acontece aqui. Ora, galera, para um referencial S, vê se vocês concordam comigo, hein? Para um referencial S', fazer com que os dois eventos aconteçam no mesmo lugar, ele tem que viajar de um evento, então ele tem que, por exemplo, passar por aqui, pelo evento B, quando ocorrer o evento B, ir em direção ao evento A e viajar essa distância aqui, ó, no mesmo tempo em que os eventos acontecem. Porque quando ele viaja, ele está viajando, ele vê o evento B, beleza? E aí um tempo depois ele vê o evento A, no mesmo lugar. Para ele ver os dois eventos acontecendo no mesmo lugar, é porque ele tem que ter viajado e passado do ponto B até o ponto A. Faz sentido essa afirmação para vocês? Vou botar aqui uma seta, ó, em direção de B para A. Pronto. Faz sentido isso aí para vocês, galera? O S' tem que viajar de B até A. E a gente sabe que a velocidade com que esse cara se move é a velocidade entre os dois referenciais, né? É a velocidade entre o referencial K e o K'. Então, essa velocidade eu até sei calcular. Por quê? Porque ela tem que ser a distância, chamar de ΔS, entre os dois eventos registrados por mim. Eu que estou no referencial K, eu estou vendo o evento B e o evento A acontecerem em espaços diferentes, mas para que o B e o A aconteçam no mesmo lugar do referencial K', é porque o K' tem que viajar do B até o A no intervalo de tempo ΔT. Não é isso? Muito bem. Agora, que vetor é esse? Esse vetor ΔS aí. Que vetor é esse? Vocês concordam comigo que esta variação aqui, ó, em Y, corresponde a menos 5J, e essa variação em X corresponde a menos 5I?
Tudo bem? Então, a minha velocidade vai ficar assim, ó. Menos 5i menos 5j sobre o ΔT. E quem é o ΔT? Ora, o ΔT a gente sabe, né? O ΔT é a subtração dos dois aqui, ó. 15 e o 5. Só que tem um C envolvido. Beleza? Então, deixa eu botar aqui no cantinho, ó. O ΔT vai ser o... Se eu colocar assim, ó, C ΔT vai ser o CTB, que é o primeiro, menos o CTA, que é o segundo. Certo? Então, o C, vou botar logo assim, ó, o ΔT vai ser igual ao... Na verdade, é o A menos o B, desculpa. Aí vai ser o 15 menos o 5. Então, vai ficar 15 menos 5, que é 10. Passo o C dividindo, fica 10 sobre C. Certo? Então, aqui, ó, 10 sobre C. Legal? Em outras palavras, então, a minha velocidade V entre os referenciais vai ser 5 dividido por 10 é meio, né? Então fica menos, vou subir o C, fica menos C sobre 2 na direção I, menos C sobre 2 na direção J. Legal? Essa é a minha velocidade. Agora, quem é o módulo da velocidade? Ora, o módulo da velocidade, vou botar só V, né? É a soma das componentes ao quadrado, né? A velocidade ao quadrado é igual, então, a c ao quadrado sobre 4 mais c ao quadrado sobre 4. Tudo bem, galera? Então, v ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre 2, né? Porque vai ficar duas vezes, aí vai cancelar, parará. Tira a raiz quadrada, então a minha velocidade é c sobre a raiz de 2. E percebam que a velocidade é menor que a velocidade da luz, como tem que ser, né? Então, o referencial aí tem que viajar numa velocidade abaixo da velocidade da luz. E com esta velocidade e nesta direção, para que os eventos A e B ocorram no mesmo lugar. Chique? Beleza. Bonito, né? Eu tava perdido aqui, aí no final fez sentido. Toda a análise fez sentido. Quando aplica, por mais que seja uma aplicação besta, né, cara? Quando a gente aplica, a gente enxerga as coisas. Bom, deixa eu parar a gravação aqui. Pronto.